Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, do batismo. Lembra do que acabou de acontecer? Jesus havia sido batizado por João Batista, do céu. O que Jesus ouviu? Lembra? O que Deus disse a Jesus? Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Isso é fundamental para entender Lucas 4. Fundamental. Tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias. Deus dá esse testemunho, não é? Agora, olha o que vai acontecer aqui em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus... Entendeu ou não? Entendeu por que eu gosto de pregar assim o livro inteiro? Se és, porque eu estou em dúvida. Você ouviu lá, foi uma voz mesmo, foi um trovão, o que foi? Foi Deus? Você tem certeza? Você é mesmo filho de Deus? Porque é o seguinte, eu não sei não, porque você, quem é sua mãe? Seu pai, o carpinteiro? Não sei não, hein? Percebe a conexão? Por isso é fundamental a gente fazer o que a gente tem tentado fazer aqui na igreja. Pregar o livro todo. Vamos lá. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Mentiroso. Está mentindo aqui, tá, gente? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Verso 9. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, ponto mais alto, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, 3 vezes está escrito, decora isso. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O capeta era bom de Bíblia, citou o Salmo 91. E está basicamente certo aqui a citação dele. Verso 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, é a mesma expressão, tá? Está escrito, é a mesma coisa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, ou seja, para tentá-lo novamente. O que eu quero tentar falar para vocês aqui hoje é que a grande tentação de Jesus não era acerca do pão. A grande tentação de Jesus não era acerca apenas de necessidades físicas, como comida, como sexo ou qualquer outra coisa. Claro que isso está aqui inserido, mas a grande tentação de Jesus, as grandes tentações que Jesus está passando, e que eu e você também passamos, em primeiro lugar, não dizem respeito a essas tentações que nós comumente achamos que são as mais terríveis, como sexualidade e todas essas coisas relacionadas ao nosso corpo. As tentações de Jesus aqui, em primeiro lugar, são relacionadas à fé. A fé. Você é o Filho de Deus? Você tem certeza de quem você é? Porque eu duvido. Isto é uma praga terrível que tenta nos assolar o tempo inteiro. Tentando nos colocar em xeque a nossa identidade. Isso é fundamental. Para que nós possamos viver a nossa vida cristã vitoriosa. Para que nós possamos terminar nossos dias e ouvir de nosso Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É fundamental termos uma certeza plena da nossa identidade em Cristo Jesus. Da mesma maneira que o diabo nos tenta hoje, acerca de quem nós somos, ele também estava tentando Jesus acerca de quem ele era. As grandes tentações vão além apenas das questões físicas, como sexo e por aí vai. Há outras tentações que assolam a nossa alma o tempo todo. E essas aqui de Jesus é que são as mais terríveis. Porque em muitos momentos, você nem percebe que está sendo tentado. É fácil identificar uma tentação sexual.
Mas identificar quando nós estamos, por exemplo, querendo provar algo para os outros. É o que acontece aqui com Jesus. Se tu és mesmo, prova que tu és. É exatamente assim que as pessoas vivem hoje. As pessoas levantam de manhã e elas querem passar no vestibular, elas querem fazer algo grande para provar algo para alguém, para mostrar para os outros quem elas são. As músicas dos evangélicos cantam isso, não é? Ah, aquele que me ajudou, ele vai ver. Ele não reconheceu o meu talento? Ah, aquela outra música, Raridade, também não é mais ou menos assim? Isso aqui, ninguém ainda viu quem você é. Não tem problema. O tempo inteiro. Estamos querendo provar algo a alguém, isso é maligno. Nós não devemos fazer o trajeto da nossa caminhada com Cristo baseado nisso. Não, nós não vamos para a faculdade ou fazemos qualquer outra coisa para impressionar os outros, para provar algo aos outros. Isso é maligno, isso é pecado. Nós ingressamos em qualquer curso, carreira, para glorificar Deus. Mas o quão difícil é isso? O quão difícil é isso? Porque o tempo inteiro estamos querendo mostrar para os outros o que nós fazemos. É o que o diabo está dizendo. Mostra. Mostra. Vai, mostra. Mostra. O amor ao poder. O diabo diz, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. O diabo está mentindo, eu sei. Mas era uma tentação. Porque ele não pode fazer isso. Ele não é o dono do mundo. A glória... eu não lembro se em português, mas a versão em inglês usa aqui o termo esplendor. Os reinos deste mundo, o poder e o esplendor, que é a mesma coisa que a glória. Esplendor, aquela coisa maravilhosa deste mundo, de ser adorado por este mundo, de fazer algo para ser reconhecido por este mundo. Essas são as tentações mais terríveis, que todos nós, em todos os dias, estamos sendo tentados. Eu posso dar um exemplo bem tosco? Você fala, isso aí, pastor, os reinos deste mundo, isso é coisa do Cristiano Ronaldo, isso é coisa de Hitler, não tem nada a ver comigo. O tempo inteiro nós estamos querendo de alguma maneira impressionar os outros. A mocinha vai lá fazer uma festa de casamento, ou então um aniversário de 1 ano para o menino, e aí ela compra 300 mil coisas que ela nem tem condição, que ela é além da sua realidade, porque ela tem que mostrar para alguém que ela venceu na vida, que ela... E por aí vai. Eu sei, é tosco, mas isso aqui está presente em toda a nossa existência. Em toda a nossa existência. Dúvidas sobre quem nós somos, a tentação de impressionar os outros e o amor pela glória e pelo esplendor deste mundo. São esses os nossos maiores problemas. Eu não vou tratar de todos eles hoje. Vou falar semana que vem sobre a glória deste mundo e arrogância. Semana que vem vou continuar pregando sobre Lucas 4. Hoje vou falar apenas de aspectos gerais sobre tentação. E eu acredito que os meus princípios vão sair aqui do texto. Então, quais são os aspectos gerais da tentação? Primeiro, isso, vou colocar direto, para agora está aqui em cima da minha cabeça, senão tem que ficar, né, virando. Primeiro, a tentação aqui, a grande tentação, a primeira grande tentação é acerca da fé. A fé. Tu és o meu filho amado, Jesus havia acabado de ouvir isso. Tu és o meu filho amado. Aí vem o diabo e diz, é mesmo? Porque eu não sei não, não tem cara de ser, hein? Você está muito humano. E outra coisa, filho amado, será mesmo? É o que nós enfrentamos. Dúvidas sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, sobre o fato, será que Deus nos ama mesmo? Porque, olha o que eu enfrento. Olha as dificuldades que eu estou enfrentando. Olha as vergonhas que eu estou enfrentando. Deus me ama mesmo? Deus me ama mesmo? Dúvidas sobre todos os aspectos da nossa fé. Dúvidas, por exemplo, sobre a doutrina da igreja. Agora tem a modinha, desigrejado. Aí você fica em dúvida, será que eu tenho que ir para a igreja mesmo? Aí você fica em dúvida também sobre obedecer à liderança da igreja. Porque aí o cara fala, não, eu vou para a igreja e faço o que eu quiser. Faço o que eu quiser. Por quê? Porque foram semeadas mentiras em sua cabeça, em seu coração, e agora você tem dúvida. E aí, então a pessoa vem para a igreja e ele não acredita mais. Ele tem dúvida sobre a existência da igreja, sobre a funcionalidade da igreja, sobre a importância da igreja. Ele não se envolve na igreja. Ele não tem um coração para servir a igreja. Por quê? Porque o diabo colocou mentiras em seu coração.
Mentiras, eu fui enganado em outras igrejas, então, por conta disso, agora eu vou ficar a vida inteira assim, sabe? Ressabiado. Não, você deve ficar a vida inteira se posicionando como os bereanos, que eles ouviam o que era dito e depois investigavam na Bíblia. Mas isso não significa que sermos fiéis e estarmos atentos, isso não é a mesma coisa que uma desculpa para nós não servirmos a Deus por meio da igreja. Isso não é uma desculpa para nós nos envolvermos com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Não é. Mas muitas vezes usamos isso. E com base em quê? Nessas dúvidas que nos são semeadas. A gente até vem para a igreja, a gente até fala, não, sim, eu até acredito e tal, mas não sei não, hein? Então, são dúvidas acerca da igreja, acerca de todos os aspectos da nossa fé. Todos. E quando nós começamos a duvidar acerca de quem somos, de quem Deus é, de quem é a igreja, de tudo, os pecados começam a bater a porta. Primeiro a gente tem crise de fé, para daí então o adultério se tornar mais atraente. Veja o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja o versículo seguinte, que é a consequência lógica daquele que diz, não existe Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Primeiro ele diz, não há Deus. E qual é a consequência lógica disso? Corrompem-se e praticam abominações. Primeiro você duvida. Primeiro você duvida de quem é, de quem Deus é, da Escritura. E daí então, uma porta se abre para todos os outros tipos de pecados. Quanto mais forte a sua fé em Jesus Cristo está fortalecida, quanto mais forte está a sua fé nele, na crença de que a Escritura é a verdade, de que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a verdade acerca de toda a realidade. Quanto mais você tem essa certeza, mais fortalecido você está em relação à pornografia, por exemplo. Eu sei que as pessoas gostam de dar a dica para vencer pornografia. Toma banho gelado. Meu amigo, pode entrar. Tem um iceberg do seu lado ali. A dica de Jesus é, está escrito. A dica de Jesus é sempre essa. Está escrito. Palavra. Você tem certeza da palavra? Você tem certeza plena de quem você é, de acordo com o que a Escritura diz? E quanto mais fortalecido você está na sua fé, mais então você pode resistir os dardos inflamados do diabo. Não é isso que Paulo diz em Efésios 6? Embraçando o escudo da fé. Coloque no braço o escudo da fé, para resistir os dardos inflamados do diabo. O diabo é o tentador. Como nós o vencemos? Por meio da fé. E Romanos 10:17 diz que a fé vem como? Por meio da mensagem, da pregação, da palavra, do evangelho. Então, quanto mais você é cheio da palavra de Deus, quanto mais você tem convicção de que a palavra de Deus é verdade, de que este livro, historicamente, é o mais confiável que existe, de que este livro, além de ser um livro confiável historicamente, é a palavra de Deus, o que ele diz acerca de quem você é, acerca de como você deve conduzir seus filhos, acerca de como você deve conduzir sua carreira, seu trabalho. Quanto mais você está plenamente certo disso, mais fortalecido você está diante de qualquer tipo de tentação. Qualquer tipo de tentação. Por isso, que as nossas grandes tentações são acerca da fé. Lembra quando Paulo vai citar alguns homens que haviam se desviado? Veja o que ele diz. Naufragaram na fé. É a fé, eles começaram a perder a fé. Pedro começa a afundar no momento que ele duvida. Ele começa a afundar no momento que ele começa a pensar, será? Eu posso estar aqui mesmo? Os sofrimentos, também com certeza, os momentos de dificuldade, se nós não estivermos bem fortalecidos em nossa fé, diante dos sofrimentos, as portas para o pecado também se abrem. Veja o exemplo da mulher de Jó. Jó perde seus filhos, Jó perde tudo. Tudo. O que a mulher dele diz? Com base em tudo isso que eu estou vendo, Jó, com base em todo o sofrimento que você está vivendo, faz o seguinte, peca, blasfema. Blasfema. Isso não acontece comigo e com você? Um dia algo não sai do jeito que você imagina. Aí, se por exemplo, você tinha um problema com o alcoolismo, aí você briga com a mulher. Ou então acontece alguma coisa na sua casa. E você bebia. Ou você via pornografia. Pode saber.
naquele dia que as coisas estão muito ruins, e se você por um segundo pensa, poxa, por que, Senhor, estou passando por isso? Naquele instante que você fez essa pergunta, o capetão já abraçou você e falou, é nós, estamos juntos. É isso mesmo. Por quê? Eu também quero saber. Por quê? Como é que pode isso? Você há tanto tempo na igreja, me explica isso. Que amor é esse desse Deus? Hã? Tu és filho amado mesmo? Como é que pode isso? Filho amado passando por isso. Você vai à igreja, você ora, e a sua mulher continua a jararaca. Me explica isso. Mas, se você está completamente resolvido de que a Bíblia é a verdade, de que Deus te ama, você vai enfrentar isso. E você vai sair do outro lado, com alguns ferimentos, mas você vai sair triunfante. A gente não gosta de contar muito testemunho pessoal, mas foi exatamente isso que eu senti quando meu filho nasceu com um caroço na cabeça. Eu não fiquei perguntando por quê, porque eu tinha certeza de que a Bíblia era verdade, eu tinha certeza de que Deus me amava, de que Deus estava no controle da minha vida, e de que se meu filho morresse, eu não sabia explicar por que eu estava passando por aquilo, naquele momento, mas eu tinha certeza do amor de Deus e da justiça de Deus. Eu sabia de duas coisas, Deus é justo e Deus me ama, Deus é bom. Só isso. Por que eu estava passando por aquilo? Por que o menininho do lado nasceu? E rapaz, meu filho ainda para acabar de escangalhar, o bicho era feio. Gente, que menino feio quando nasceu. Mas a cara assim, tinha um caroço gigantesco na cabeça, e ainda passou um outro nenenzinho, gente, um dos nenenzinhos mais bonitos que eu já vi na vida. Você sabe, né, o nenenzinho nasce, né, tudo meio amarrado ali, com a cara meio amassada também, né, ficou 9 meses oprimido, coitado. Mas o bebezinho era uma coisa linda. Eu falei, gente, mas o que acontece? Senhor amado. Aí nessa hora o capeta começa a sentar do seu lado. Fala, e aí, pergunta por que isso acontece. Como? Qual a explicação para isso? Que mané perguntar? Eu só vou afirmar. Deus, Ele é bom. Eu é que sou mal. E se tem algum problema que talvez esteja em mim. Porque a Bíblia diz que o filho de Davi nasceu praticamente morto, morreu logo em seguida, por conta do pecado de Davi. A morte tem a ver comigo. A morte tem a ver com o meu pecado. Tem a ver com os nossos pecados. Se eu tenho que perguntar alguma coisa, é para mim mesmo. Se eu estou enfrentando algum sofrimento, e se eu tenho dúvida, é sobre mim, não sobre ele. E aí então, se você tem certeza plena de quem Deus é, e que Deus te ama, você pode ter certeza, você vai vencer qualquer outro tipo de tentação. Você crê assim também? Amém? É disso que esse texto fala. É disso. Está vendo como que às vezes as pessoas querem tratar de maneira superficial das coisas, não é? Por exemplo, pornografia, vai, toma um banho gelado, conta até 10. Você quer? Não, conta até 10 quando você está bravo, né? Está irado no trânsito, conta até 10. Gente, eu já contei até 1000, não saiu a ira. Não sei, não funciona. É tudo de maneira carnal, de maneira superficial. Não é assim que nós vencemos os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Os nossos problemas são espirituais. Nossas armas também devem ser espirituais. Segundo, não é pecado ser tentado. Eu não vou tratar aqui da origem do mal. Eu, na realidade, nunca me fiz essa pergunta. E como que você explica, pastor, a origem do mal? Olha, é simples. A Bíblia diz que Deus criou os anjos e os anjos decidiram obedecer, porque Deus criou os anjos com opção de escolherem. Só isso. Para mim isso já basta. Mas espera aí, pastor. Mas como? Como que Deus criou alguém? Como? Eles ficam loucos. E faz 2000 anos que está todo mundo tentando dar uma resposta e não tem. Porque isso é filosofia. Isso é filosofia. Eu sei o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia eu não sei e nem quero saber. Pelo menos não agora. Eu só sei que a Bíblia me diz isso, que a possibilidade de pecar existe porque Deus fez desse jeito. Isso já me basta. Você pode estudar quantos anos você quiser a origem do mal. Não haverá resposta. Pelo menos não agora. A resposta é só essa. Deus criou os anjos e eles pecaram. Eles decidiram pecar. Por que Deus fez assim? Gente, lá na glória a gente pergunta, agora eu não tenho resposta. O que importa aqui é a possibilidade de pecar existe, pelo menos hoje. Pelo menos hoje.
É isso que nós vemos aqui. Jesus não tinha pecado. E mesmo assim ele foi tentado. Havia a possibilidade de que ele pecasse. Os anjos também não tinham pecado. Adão também não tinha pecado. E mesmo assim existia, e existiu, como se concretizou, a possibilidade de que eles pecassem. Então, o que a gente tem aqui, o que importa realmente, é que ser tentado não é pecado. O texto diz que Jesus sentiu fome. E naquele contexto ali, como ele estava em jejum, talvez a ideia aí era essa. Ele não poderia comer. Mas veja, ele sentiu fome. O sentir fome era pecado? Não. Ele estava sendo tentado. Então o diabo vem e diz, olha, você está sentindo fome, transforma a pedra em pão. Faz isso. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. As pessoas muitas e muitas vezes confundem intenção com tentação. Por conta de uma interpretação errada das palavras de Jesus, lá em Mateus. Lembra quando Jesus diz, se você olhar com intenção impura no coração para uma mulher, que não a sua, você já adulterou. Então, eles não sabem discernir a diferença de intenção pecaminosa para tentação. Eu vou tentar te dar uma ilustração, para ver se... Porque é uma linha muito fina, né? A intenção para a tentação. Eu vou tentar te dar uma ilustração, que eu sempre gosto de usar, e para tentar exemplificar o que é tentação e o que é intenção. Porque tem muita gente que está sendo tentado, e ele já acha que já teve a intenção. Vou te dar um exemplo. O cara te fecha no trânsito. Só um exemplo. Te fecha no trânsito. Como acontece comigo, não sei porquê, direto. Acho que é um capeta que manda os caras. Possível. E aí o filisteu do motorista, o cara me fechou, e aí o filho dele, filho do cão, mostrou o dedo do meio para mim. Você acredita? Gente, eu não sei que cor que eu fiquei. Eu sei que eu fiquei assim... Falei, meu Deus, começou a subir um negócio em mim. E eu ainda estava sendo tentado. Ainda era tentação. Aí eu pequei logo em seguida. Aí eu tive a intenção. Aí eu freiei o carro e fui para cima do cara. Aí minha esposa me segurou. Não vai que você é pastor. Aí eu parei. Mas eu só não fui por causa disso. Mas a intenção eu tive. Então quando subiu aquele negócio, quando o moleque me mostrou o dedo, eu ainda estava na tentação. A hora que eu parei o carro, fui para cima do cara, aí eu tive a intenção. Eu vou matar ele e o moleque. Eu vou dar nesse moleque. Já que o pai não dá, eu vou dar nesse moleque. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que fosse proibido comer bolo. Comer um bolo de chocolate, floresta negra, com cereja. Estou te tentando agora? Fosse proibido, está um bolo bem aqui. E você se aproxima, por algum motivo, talvez até fora do seu controle, você não sabia, o bolo estava ali, você chegou. É proibido, é pecado comer o bolo. Você se aproxima, olha o bolo. Aquele cheirinho, sua boca enche d'água. Você pecou? Não. É uma reação natural do seu corpo. Assim como Jesus sentiu fome. Ele ainda não tinha pecado. E nem pecou. Então, essa reação em seu corpo ainda não é pecado. Não é. O que é a intenção? A intenção é o seguinte. O bolo está ali. Aí você fala, eu quero esse bolo. Eu quero esse bolo. E você só não come porque tem gente vendo. Você só não come porque você não tem oportunidade. Você só não come porque você está com vergonha de alguma outra coisa. Mas se você pudesse, ninguém estivesse ali, você comeria. É isso que é a intenção. Aí, por exemplo, de repente alguém sai. Todo mundo sai e o bolo fica livre. E aí você vai para cima do bolo. E aí chega alguém, o pastor chega, aí você fala, ô irmão, o que está acontecendo? Nada, pastor. Pecou já. Já era. Já teve a intenção. Pior, teve a intenção e nem comeu. Pecador. Pecador. Nós somos tentados. Se, por exemplo, você está na rua, não é? E aí, de repente, porque as mulheradas hoje andam seminuas, passa uma moça. Pode acontecer alguma coisa. Pode dar uma esquentada em você, mas você ainda está sendo tentado. Se você usou droga ou se você bebeu,
E de repente alguém, se você está em alguma festa, algum aniversário, o cara oferece para você. Olha, geladinha. Aí dá até uma tremedeira. Você que teve um problema com o alcoolismo, e você que sabe que se você bebe a primeira, você bebe a terceira, a quinta e vai embora. E você sabe, olha, para mim não dá nem para tomar uma. Não dá. Né? Para mim, até uma já é o pecado, que eu vou acabar indo para a terceira, para a quinta, e por aí vai. Aí dá até um negócio em você, dá até uma angústia. Você está sendo tentado. A tentação implica em algumas reações em o seu corpo. A tentação implica. Na sua casa, por exemplo. Não acontece direto? Sua mulher fala um trem. De vez em quando acontece isso comigo e com a minha esposa. Acontece com vocês também. Eu faço pergunta idiota para minha esposa. Ela também faz para mim. Aquelas coisas bobas, sabe? Que acontece todo dia, a gente faz. Só que aí de vez em quando não sei porquê. Tem dia que dá uma ira, né? Na gente. Mas que pergunta idiota, gente. Hã? Aí você fica ali. Aí eu já falo, Senhor, estou aqui sendo tentado nesse instante. Me ajuda. Me ajuda. Tentação. Você fica às vezes mal, mas é tentação. Como Jesus, ele sentiu fome. Qual foi o estágio da tentação dele? Que ele ficou ali, ele não sentiu nada. Não, foi sofrimento. Houve reações em seu corpo. Eu e você também. Agora, é claro que há muita tentação que é burrice também, né? Como assim? Se eu sei que naquela rua tem um buraco, ou um bolo, que seja, o tolo, ele vê o buraco, ele se joga no buraco. Aquele que tem força de vontade, ele vê o buraco, ele passa ao largo, ele passa longe do buraco. O sábio, se ele sabe que há um buraco ali, naquela rua, ele nem passa por aquela rua. Então, eu não consigo conceber um cristão assistindo séries com conteúdo sexual absurdo. Absurdo. Aí ele diz, eu não sei porque eu estou sendo tentado. O bolo está aqui, ele cheira o bolo. Ele passa o dedo no bolo. Passa no beiço. Aí depois ele fala, Deus, me ajuda, eu estou sendo muito tentado. Aí ele pega o Facebook. Aí de vez em quando ele dá uma olhadinha. Você viu o perfil novo aqui, a moça? Bonitona. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí vai assistir uma série. Cheio de conteúdo sexual. Gente, vai ler um livro. Faz o seguinte. Pega lá, vai lá, a Ilíada de Homero, Shakespeare. São romances. É muito melhor que essas porcarias que tem aí. Dá de 10, eu te falo. Dá de 10. Aí, esse lixo fica se alimentando, fica alimentando a sua carne. Aí depois ele fala, Deus, eu estou sendo muito tentado. Eu não sei o que acontece comigo. Ora, há tentações que são inevitáveis. Mas eu não preciso ficar trazendo sobre mim tentações. Lugares horríveis. Às vezes a gente não tem como fugir. Mas se eu tenho, eu não vou. Por que eu iria? Por que em lugares, companhias malignas, pessoas que falam apenas coisas malignas? Como diz o Salmo, não ande com os escarnecedores. Ou seja, da ideia de não ter amizade profunda com esse tipo de gente, porque eles alimentam o pior do que há em nós. Alimentam o pior. Uma vez um amigo estava contando, um irmão, estava andando demais com um rapaz, e o rapaz extremamente mundano. Toda hora vira e mexe. Olha a mulher, olha, aquela ali é boazuda, hein? Ele chegava em casa, ele estava pegando fogo. Não é pecado ser tentado, mas muitas vezes muitas tentações que nós passamos é fruto de burrice. Além disso, o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por isso ele enfrentou as tentações. Mas o cara está cheio do que hoje? O jovem. Eu sou tentado. Aí você pergunta, você está cheio do quê? Cheio da palavra? Não, estou cheio de Netflix, Sky e Facebook. Mas não vence mesmo. Isso aqui, olha, esses dias eu ouvi um testemunho, eu vou falar dele porque
São quase 70 anos de ministério, então não dá para comparar comigo. Ou seja, o que ele fala, eu acho, muito mais, tem um peso muito maior do que o que eu falo. O Nicodemos, Augusto Nicodemos, um servo de Deus espetacular, contando o seu testemunho, falando, olha, eu conto a minha experiência. Todas as vezes que eu deixo de ler ou orar, rigorosamente, todos os dias, eu percebo que as tentações são mais fortes. Willi, dá uma ajudadinha lá atrás para mim, por favor. São mais fortes na minha carne. Jesus não disse aqui mesmo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Você não é apenas matéria, você é espírito. O seu espírito precisa ser alimentado. E como ele é alimentado? Oração, palavra, culto. Esse é o ciclo virtuoso. Leitura da Bíblia é mandamento. Ler todos os dias, orar todos os dias é mandamento. Se você não faz, você está pecando. Se você não ora todos os dias, você está pecando e pior, está se abrindo para todo tipo de pecado. Para todo tipo de pecado. Terceiro, o diabo é persistente em suas tentações. Ele vem uma vez, ele vem a segunda, ele vem a terceira. E no verso 13, diz o texto que ele deixou Jesus para voltar em outro momento oportuno. Você foi tentado ontem, você será tentado hoje, você é tentado hoje e você será tentado amanhã. Não pense que quando você estiver velho, você não vai ter mais tentação sexual, por exemplo. Você que é homem aí. Todos nós, mas né? Todos nós. As irmãs também, mas o homem acho que é um trem mais difícil. Quer dizer, sei lá. Meu amigo, não, você vai ser tentado a vida inteira. Você pode estar lá quase no velório, no seu velório lá. Seu velório. Passou uma mulher bonita, você levanta. Fala, que é isso, meu Deus? O pecado está aí. O pecado está aí. E vai ser assim a vida toda. Essa já é uma das maldições sobre nós. Eu sei, nós estamos debaixo da bênção. Mas o pecado ainda está em nós. E nós seremos tentados toda a nossa vida. Lembra da caminhada do povo de Israel no deserto? Eles andavam de maneira cíclica, eles davam voltas, eles praticamente não saíam do lugar. Eles passavam pelos mesmos lugares. Você sabe que o deserto é um símbolo da nossa vida, não é? Aqui nessa terra. E que Canaã é um símbolo da Jerusalém celestial, do céu. O deserto era um símbolo da nossa vida hoje. Ou seja, por mais que nós sejamos cristãos verdadeiros, aqui ainda é um deserto. Isso aqui ainda é um lugar cheio de limitações e de privações. E de muitos e muitos sofrimentos. E de muitas e muitas tentações. A nossa caminhada aqui, esses nossos 70 anos que iremos viver na Bíblia, são simbolizados pelo deserto. A gente passa pelos mesmos lugares várias vezes. Você pensa que você vence a tentação sexual, por exemplo, uma vez e acabou? Não. Você será tentado no nível mais árduo depois. É igual videogame, a gente sobe de fase, né? A gente passa de fase. É assim. Vai ficando só mais difícil. Essa é a vida cristã. Aí você é solteiro, você é jovem, fala, vou casar, não vou ter tentação sexual mais. Só aumenta, irmão. Essa é boa notícia, tá? Para você que vai casar. Uma benção. Veja Mateus 24, 12. Coloca lá, Lelo. Mateus 24, 12. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É daqui que nós temos a doutrina, o quinto ponto da nossa teologia reformada e, eu acredito, bíblica, calvinista. A perseverança final dos santos. Essa é uma doutrina bíblica, que nós, reformados, chamamos de perseverança final dos santos. O que ela diz? Que aquele que é um cristão verdadeiro, ele não apenas ganhou o dom do Espírito Santo, da salvação, mas ele ganhou o dom, obviamente, o Espírito Santo é esse dom, eu estou apenas separando para ficar mais didático, mas ele não apenas ganhou um carimbo na testa, salvo, ele ganhou o dom de perseverar. Todo aquele que é realmente nascido de Deus, ele vai perseverar, porque Filipenses 1,6 diz, eu estou plenamente certo, diz Paulo, de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Isso aqui ele está dizendo, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma condição e ao mesmo tempo é uma evidência de quem é salvo, de quem é cristão de verdade. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo vão perseverar. Eles não vão se perder no meio do caminho. Por quê? Porque eles são fortes em si mesmos? Não. Porque Deus os escolheu e Deus decretou o seu destino. Eles estarão com Cristo. Se lembra de Romanos?
Quando Paulo fala, aqueles que Deus justificou, ele santificou, aqueles que ele santificou, ele glorificou. Eu resumi aqui só nesses 3. Glorificou. Veja o tempo verbal. Quem foi justificado, que é o declarado salvo, por meio da justiça de Cristo. Quem foi justificado, quem foi salvo, também já foi glorificado. Glorificou, no passado. Espera aí. A expressão glorificou, o termo glorificou, tem a ver com o último aspecto da nossa salvação. Que quando a gente ressurgir, nós teremos um corpo glorificado. O nosso corpo, que ainda tem elementos do pecado, não terá mais. Isso significa glorificou. Nós ainda não fomos glorificados. O seu corpo não foi glorificado. Você ainda cansa, você ainda solta alguns odores, né? Todos nós, né? O seu corpo ainda não foi glorificado. Mas veja o que Paulo diz. Aqueles que Deus salvou, justificou, esses Deus já glorificou também. Ou seja, o último estágio da salvação já foi efetuado na vida daqueles que são de Deus. Isso já está garantido. Quem é salvo por Jesus Cristo, irá perseverar. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Os crentes verdadeiros vão perseverar. Alguns exemplos. Jeremias 25:3. Eu coloquei ali? Vê se eu coloquei, William. Não sei se eu coloquei. Não. Jeremias foi um grande profeta. Diz a Bíblia que durante mais de 20 anos, 23 anos para ser mais específico, durante 23 anos, quase que ininterruptamente, ele pregou a palavra para o povo de Deus, dizendo, parem de pecar. Se vocês não pararem, a Babilônia vai vir e vai destruí-los. 23 anos. Diz o texto que começando de madrugada, todos os dias, ele assim o fez. Ninguém se converteu. Por que Jeremias perseverou tanto? Porque aqueles que são salvos perseveram. Você imagina você ser um pastor? Eu fico me colocando no lugar de Jeremias. O cara prega, ninguém converte, gente. Ninguém. Nenhuma alminha. E pior, o povo dele tenta matá-lo. Joga ele numa cisterna, prende Jeremias, bate em Jeremias. E ele não para. 23 anos. Ele não duvida. Ele podia dizer, não, será mesmo? Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Faz 23 anos e eu apenas sou um homem de dores e de sofrimentos. Ele fala isso. Ele é conhecido como profeta chorão. Chora pela angústia de ver o seu povo perdido. 23 anos. Ele não para. E esse exemplo clássico, que é o de Josué. Ou melhor, de Calebe. Deus fala para o povo, entra em Canaã. O povo se acovarda. Apenas Josué e Calebe dizem, nós vamos entrar. Por conta disso, diz a Bíblia que Deus mata toda aquela geração no deserto. E restam apenas Josué e Calebe. Então, aquela geração morre. E Calebe agora, ele tinha 40 anos, quando ele recebeu a promessa de entrar em Canaã. Agora ele está com 85. Veja o que ele diz. Aí eles entram na terra prometida. Veja o que Calebe diz. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram, perderam a esperança. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra. Ou seja, ele estava com 85. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. E sabe o que é o mais interessante aqui? Eu fico imaginando se fosse eu, né? Falei, Senhor, o Senhor viu que só eu e Calebe aqui, né? Só eu e Josué, né? Hã? Só vocês dois, vocês são bênção, hein? Então a gente vai poder entrar? Ah, não, vocês vão ter que ficar junto com o povo também. Senhor, mas nós cremos. Ah, mas vocês vão ficar ali. Senhor, quanto tempo nós vamos ficar aqui? Vai ser um bom tempo. Santo Deus, diz o texto que aquele homem ficou ali 45 anos, e quando ele estava velho, ele disse, olha, parece que foi ontem que eu ouvi a promessa de entrar na terra. Eu estou forte como eu era, há 45 anos atrás. Sabe por quê? Isso aqui é um milagre, óbvio. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, não se fatigam. É isso que o Senhor diz. Que aqueles que são de Deus vão perseverar. Eles serão tentados o tempo inteiro a duvidar.
O tempo todo. O tempo todo. Mas, nossa, mas faz quanto tempo e nada acontece? O tempo todo nós seremos tentados. Não é esse um dos nomes do capeta? O tentador? É isso que ele tenta fazer. Ele tenta nos tentar. Ficou feio, né? Quarto e último princípio. Jesus ficou firme no deserto. Adão caiu no paraíso. Jesus se manteve de pé no deserto. Não é essa a desculpa que nós damos para pecar? Não é essa? Ah, mas pastor, não dá para ser honesto hoje não. Isso aqui é um inferno, pastor. Pastor, não dá para ser puro sexualmente num mundo como o nosso. Não dá. Não dá, é muito difícil. E, para piorar o negócio, eles interpretam erroneamente Romanos 7,14. Terrível. Veja comigo Romanos 7,14. Pode colocar os outros dois também, por favor. Paulo está falando aqui da sua experiência. Veja o que Paulo diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu sou escravo do pecado. É isso que ele está dizendo. Eu sou escravo do pecado. Essa é a primeira declaração dele aqui. Eu sou escravo do pecado. Segunda. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que ele está dizendo? Eu não consigo dizer não para o pecado. Essa é a segunda afirmação dele. E a terceira, desventurado. O que é desventurado? O contrário de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa abençoado. O que Paulo está dizendo? Maldito o homem que sou. Erroneamente as pessoas interpretam isso aqui e dizem assim, tá vendo? Eu não consigo vencer o pecado. Porque eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu sou amaldiçoado, eu sou escravo. Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor. Qual é a interpretação errada acerca desse texto? Romanos 7 não está falando de você, que é cristão, que se converteu. E eu vou te provar. E essa nem aprendi isso aqui sozinho, obviamente. Põe lá. Em Romanos capítulo 7, 14, que Paulo diz, eu sou vendido à escravidão do pecado. Mas em Romanos 6 ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Jesus, o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Ele diz em Romanos 6,6. Mas em Romanos 7 ele diz que ele é. Qual é a interpretação disso? Em Romanos 6, o apóstolo Paulo está descrevendo o que Deus fez na vida daqueles que são cristãos de verdade. Deus os libertou do pecado. Em Romanos capítulo 7, Paulo está tratando de outro assunto. Paulo está tratando do estágio de conversão de uma pessoa. Quando uma pessoa está se convertendo, é isso que ela sente. Ela começa a perceber que ela é escrava do pecado. Ela começa a perceber que ela é amaldiçoada. Ela começa a perceber que ela não consegue por ela mesma. Este é o estágio da conversão. Romanos 7 não trata de um cristão, porque um cristão não pode dizer que ele é maldito. Um cristão não pode dizer que ele é escravo do pecado. Portanto, se você é cristão e você peca porque quer. Você decidiu pecar, porque em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. Ser salvo não é ganhar um carimbo na testa, salvo. Ser salvo é ganhar a vida de Deus, o poder do Espírito Santo sobre nós, para que possamos viver e andar em novidade de vida. Quantos creem? É isso. Eu sei que parece bobeira. Se você não entende isso, você não sabe quem você é. Está vendo de novo? Saber quem somos? Se você não sabe quem você é, você não tem a fé para vencer o pecado. Se você tem um entendimento errado de quem você é, você não vence o pecado, você não possui fé. E pior, ainda começa a culpar Deus, porque você diz, Senhor, eu oro tanto, e o Senhor não me livra. Ai. Tem uma passagem no Antigo Testamento que Deus está falando do seu povo. Ele diz assim, ele compara o seu povo com uma vinha. Ele fala, olha, eu limpei essa vinha, eu fiz um rego do lado para deixar bastante água, eu cuidei, e eu esperava que ela desse bons frutos, mas ela não fez. Ela não deu. Pedro diz, tudo o que nos conduz à piedade, ou seja, a uma vida virtuosa, a uma vida no caminho de Cristo, tudo nos foi dado em Cristo Jesus. É fundamental isso.
É fundamental você saber quem você é. Porque se você não consegue vencer alguns vícios, de maneira alguma, então é provável que você não se converteu. Que você frequenta uma igreja há muito tempo, mas você ainda é ímpio. Então, ore ao Senhor. Clame a Ele. Invoque-o para que você seja salvo. Agora, se você tem a certeza de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus, assuma quem você é. E enfrente os seus gigantes. Enfrente os seus monstros e as suas dificuldades com fé. A fé. É por meio da fé que nós enfrentamos as nossas tentações. Se você é ímpio, você não vai se livrar mesmo da pornografia, do vício, do complexo de inferioridade. Você não vai se livrar da mágoa. Não vai. Mesmo que talvez seja mínima o sofrimento que você enfrentou. Se você é ímpio, você não vai se livrar disso. Porque a Bíblia diz que você é escravo do pecado. Mas se você nasceu de novo, você é livre, os monstros do passado vão te atormentar. Eles vão. Mas você vai poder vencê-los. Ser cristão não é deixar de ser tentado, mas é ter força para vencer as tentações. Se você foi abusado, por exemplo, e você até hoje é tentado a sentir mágoa, a sentir tantos outros sentimentos negativos, autodestrutivos. Quando você se converte, o que acontece é que Deus dá o dom da amnésia a você? É isso? Agora não sinto mais nada, porque eu nem lembro que eu sofri isso. Não, Deus não te dá o dom da amnésia. Deus te dá força. Você pode, de vez em quando, ouvir do capeta. Lembra que a sua mãe disse? Você é uma vagabunda, lembra? E aí o ódio começa a brotar novamente. Você pode ser tentado novamente. Quando você se converte, Deus não concede o dom da amnésia. Deus concede força. Força para você enfrentar todas as suas dificuldades, todas as suas limitações e aqueles seus pecados passados que vão tentar voltar a te atormentar. Como nós vencemos as nossas tentações? Primeiro, pela palavra. Está escrito, 3 vezes ele disse isso. Não há outra arma. É apenas esta arma que nos é dada. Está escrito. Porque tudo provém da palavra. A fé provém da palavra. Você vence o mundo, diz João. Como vencemos o mundo? É esta fé de que somos filhos de Deus, diz João. É a fé de que somos filhos de Deus, de que Deus nos ama, de que Deus nos deu o seu Espírito Santo. É assim que nós vencemos o mundo, diz João. Mas como? Como essa fé brota? Romanos 10, 17. Pela pregação, pela mensagem. O escudo da fé. Em Efésios 6, coloque o escudo da fé para você vencer as tentações. Por onde? Por onde a fé nos é dada? Como a fé nos é dada? Palavra. Paulo também, em Efésios 6, ele pega uma ilustração, uma armadura. E cada elemento da armadura, ele aplica como se fosse uma arma espiritual. Aí ele fala, o escudo representa a fé, a espada representa a palavra. Aí uma das partes da armadura, ele diz, é a oração. Como você ora? Você ora com base na palavra. Palavra. Josué está indo para a batalha. O que Deus diz a ele? Medita na lei, de dia e de noite. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Não pare. Todos os dias. Todos os dias. Medita de dia e de noite. Se você não está fazendo isso, você está pecando. Você está pecando. E provavelmente é por isso que você está pecando em muitas outras coisas. Mas o segundo princípio do texto é que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra é o que alimenta o nosso espírito. Os antigos, eles sitiavam uma cidade. O que era isso? Eles cercavam uma cidade, as cidades eram fechadas por muros, e eles cercavam. Para quê? Para que acabasse a comida, para que o povo enfraquecesse, o povo se entregasse. Na famosa Ilíada de Homero é isso que acontece, a guerra dura 10 anos, os gregos sitiando Troia. 10 anos, começa a faltar comida, o povo não tem força para guerrear, eles se entregam. Como é que vai guerrear sem comida, sem ter força? Este é o sentido aqui do texto. O seu espírito, às vezes, está raquítico, anoréxico.
É por isso que você não tem força para vencer nada. Porque você não está cheio da palavra. Cheio da palavra. E último, como Jesus venceu a tentação? Certeza de recompensa futura. O texto aqui de Lucas, acho que nesse texto de Lucas não tem, Lucas capítulo 4, versículo 13, encerra, né? Passaram todas as tentações e o diabo se apartou até momento oportuno. Aqui não descreve, mas Mateus descreve que quando o diabo sai, os anjos vêm e servem Jesus Cristo. Servem um manjar a Jesus Cristo. Primeiro, Jesus rejeita o pão pedra do capeta, e aí então ele pode comer o manjar de Deus. Em Hebreus 11, 25, a Bíblia diz que Moisés era príncipe, e ele rejeitou os prazeres transitórios, ou seja, momentâneos do diabo, para sofrer com Israel no deserto. Por quê? Porque ele almejava o galardão. Por que Moisés falou assim, não, eu prefiro sofrer com eles ali do que ter prazer aqui? Porque esse prazer é momentâneo e pequeno. Eu vou sofrer também de maneira momentânea. E logo em seguida, eu vou ter um prazer inenarrável. Um prazer maravilhoso. Ninguém pode descrever. É assim. É assim que, por exemplo, um atleta deixa de comer um brigadeiro. Por que o atleta deixa de desfrutar aquele prazer? Porque ele escolhe sofrer. Porque não é sofrer? Fala a verdade, hein? Sofrer isso, gente. Não poder comer, né? Não tem coisa melhor que comer não, né? Tem? Tem algumas, talvez. Mas comer é um trem bom, hein? Aí ele deixa de comer certas coisas. Por quê? Porque ele aceita sofrer aquilo. Pelo prazer de algo futuro. Um prazer da vitória. Um prazer que ele considera maior amanhã. É o mesmo que acontece conosco. É isso mesmo, ser cristão, irmão. É abrir mão de um monte de prazeres. Não é que você é cristão e... Porque a gente ouve assim, olha, gente, ser cristão é mais prazeroso em tudo. Não, não é não. Em algumas partes é bem chato. Tem um monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro, hein? É assim. Vai querer ainda assim? Mas por que nós ainda assim aceitamos o não? Nos privamos. E estamos o tempo inteiro lutando contra a nossa carne. Porque acreditamos em um prazer maior amanhã. Acreditamos assim. Acreditamos nisso. A ilustração que eu sempre dou é a seguinte. Você está ali com muita fome. Você está com muita fome. E chega um cara e você está esperando ali chegar na sua casa e comer uma picanha. Você pensa na comida que você gosta aí, tá? A minha é picanha. A ilustração é minha, né? Aí eu penso, chegar em casa e ter uma picanha. Eu estou com tanta fome o dia inteiro sem trabalhar, sem comer, trabalhando pra caramba. Eu estou com tanta fome, eu não gosto de coxinha. Aparece um cara com uma coxinha cheia de gordura. Mas eu estou com tanta fome que até aquela coxinha é sedutora. Parece que ela está até dançando na minha frente. Venha. Olha, o que eu penso é o seguinte. Rapaz, um negócio aqui, esse cheiro de óleo ruim. Tá bom agora, porque eu estou com tanta fome. Mas eu penso, falei, olha, eu tenho algo lá muito melhor. A gente não pode comer o manjar de Deus se a gente ficar comendo a coxinha do capeta. Não dá. Para a gente comer o manjar de Deus, a gente tem que rejeitar a coxinha do capeta. Para você experimentar o melhor de Deus, você tem que aprender a dizer não para o pior do capeta. Porque fala a verdade, transformar pão em pedra, gente, né? Mas essa é a promessa do Senhor. Que o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É isso, é fé. Fé que as nossas privações e sofrimentos serão recompensadas.